Vamos lá? Vamos trabalhar para Jesus? Aqui, ó. Ó, ele é rápido. Andando de tanque vazio. Pegue a sua Bíblia. Abra no livro de Lucas. No capítulo de número 7. Eu vou ser bem rápido. Aliás, parabéns a todas as mamães. Parabéns, eu tenho mãe e tenho esposa, né? E hoje é um dos preços que a gente paga viajando. A gente paga um preço muito caro. Há 20 anos eu pago esse preço. Às vezes viajo em datas comemorativas e é muito dolorido. E não tem jeito, porque são as agendas. Mas graças a Deus que Deus me deu uma esposa missionária que me entende. Lucas 7, versículo 11. Eu quero usar esse texto como base para falar de 3 tipos de encontros que podemos ter com Deus. É uma mensagem missiológica. Pegue aí sua Bíblia, Lucas 7, versículos 11 ao 17. Eu vou pedir aqui aos varões, homens, leiam o ímpar, e as irmãs leiam os pares. Eu conto até 3, os varões comecem lendo. Os varões vão ler o 11, o 13, o 15 e o 17. E as irmãs lerão o 12, 14 e 16. Vamos lá, irmãos? 1, 2, 3. Leia, varões. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Amém? Se assente. Você sabe que nós estamos vivendo um tempo que a mídia, ela televisiona, ela repercute também através da internet, os muitos encontros que há, não é? Principalmente nós que somos cristãos, a gente fica muito atento aos encontros que existem. Encontros políticos, governamentais, encontros de artistas, encontros religiosos. Nós temos mais interesse por encontros religiosos, fazemos muitos encontros. E definindo o que é encontro. Encontro é a junção de 2 partes, né? Uma do interessado e outra do procurado, etc. Tem muitos tipos de encontros. Tem encontros de vida, tem encontros de tristeza, encontros de morte, encontros de alegria, encontros de guerra. Encontros é 2 partes se encontrando. E você vai ver na Bíblia que o nosso Deus é um Deus de encontro. Deus, ele pode tanto surpreender, te encontrar, como pode marcar um encontro com você. Sim ou não? E quando você olha os 4 evangelhos, você vai ver que nós vamos aprender sobre essa questão de se encontrar com Cristo, de estar com Cristo. Tem encontros que, tem pessoas que nunca quis ou desejou se encontrar com Cristo, como Pedro, né? Depois de fazer coisa errada, ele desejou não ver Cristo. Tão amargurado que estava a alma dele. Mas nós que vivemos essa terra e vivemos dentro dessa tricotomia de necessidade, nós precisamos não só querer, mas preservar a nossa comunhão com Deus e desejar se encontrar com Ele. E não só desejar, provocar também encontro de Jesus com outras pessoas.
Eu peguei esse texto aqui, mas eu quero falar sobre 3 mulheres, 3 testemunhos, 3 episódios, que nos servem para basear a nossa vida missional, ou a nossa vida cristã. Muitas vezes a gente é tão individualista que marcamos no mês ou no ano tantos cultos, tantos eventos, mas não nos lembramos de pessoas que estão do nosso lado. Quando Jesus começa o seu ministério, já cheio de unção, cheio de poder, você vai ver que tanto Mateus, Marcos e Lucas escrevem, Mateus com mais propriedade. Ele escreve que Jesus passa pela sinagoga, faz lá uma revolução, mas de repente ele sai da sinagoga e ele vai com os seus discípulos para a casa de um discípulo master, que era Pedro. E quando ele chega na casa do Pedro, não é? Jesus percebe alguma coisa estranha, com certeza, porque o ambiente não estava normal. Por que eu digo não estava normal? Eu sei que tem muita gente que faz até piadas com sogra, né? Chama sogra de cobra, sogra de serpente, sogra de não sei o quê, coisa que é pecado. Eu tenho uma sogra. Aí alguém vai, não, eu tenho uma sogra, que eu tenho tanto respeito por ela, que eu a chamo de mãe. Sim, eu a chamo de mãe. E a minha mãe de sangue, tem uma alegria de saber que eu faço isso, porque eu faço com respeito. Porque na verdade a irmã Helena é uma mãe para mim. Não tem coisa mais gostosa quando eu estou na casa da minha sogra, do meu sogro, o trato, o jeito que ela cuida de mim, das minhas filhas, da minha esposa. Nós moramos a 600 quilômetros da cidade, né? Ela mora no interior, eu moro na capital. Mas quando eu chego a um cuidado, ela sabe que eu gosto de frango caipira, vai lá, faz frango caipira com quiabo, faz jiló, faz quiabo, e aquele trato. E eu quero crer que Pedro, ele sentiu mais ou menos o peso de não ter aquela recepcionista para Jesus, como eu, quando eu vejo que minha sogra está doente, acamada. E quando Pedro chega na sua casa, uma coisa normal aconteceu. A sogra dele estava doente, acamada, febril. Agora vamos ver um ponto interessante aqui, que Pedro e os apóstolos, e até a mulher de Pedro, pode ter curtido a estadia de Jesus, a presença de Jesus, mas Pedro, olha lá o texto, o próprio Pedro, ele se incomodou, não porque a sua sogra não estava lhe servindo, mas porque ele sabia que a sogra estava doente. Olha a visão cristã, olha a visão desse apóstolo, tosco, grosso, ríspido, mas que tinha um coração dócil. E viu o quê? Ele viu um campo missionário dentro da sua própria casa. Ele poderia muito bem, categoricamente, usar a esposa ou algum serviçal, porque eles tinham dinheiro, receber Jesus, fazer um bolinho de chuva, dar um chá para ele e tchau. Mas olha lá o que Mateus escreve, que ele percebeu que Jesus estava ali e ele conhecia Jesus. E ele vai dizer o que? Jesus, a minha sogra não está bem. E a minha sogra está deitada lá no quarto, doente, enferma. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos a oportunidade de abençoar alguém, indicando para Jesus que aquela pessoa precisa da bênção dele. Quantas vezes no trabalho, pessoas estão lastimando, como eu já vi, esses dias atrás, preste atenção, é muito pesado o que eu vou lhe falar. Um amigo meu dizia que um jovem começou a ligar para ele constantemente e pedir socorro. E ele foi se acostumando e dizendo que aquele jovem tinha problema, tinha que se tratar com um psicólogo. E ele disse, rapaz, mas tal foi a minha surpresa, quando eu cheguei na empresa, numa manhã, e o patrão, os amigos todos chorando. Eu falei, por que vocês estão chorando? Nós estamos chorando porque esta noite o fulano se enforcou e se matou. Ele disse, Jair, foi uma lança na minha alma, porque eu poderia muito bem ter entendido que tinha alguém que eu precisava levar Jesus até ele, mas eu oscilei, eu vacilei, perdi a oportunidade. Mas Pedro não. Pedro, quando vê a sogra naquela situação, o que ele provoca? Ele provoca o encontro do Nazareno com a necessitada sogra.
E qual foi a reação de Pedro? Quando Jesus toma ela, a sogra, ele não só fala, mas ele toma-a pela mão, e instantaneamente aquela febre larga aquela mulher. E olha o texto que Mateus escreve: instantaneamente ela passou a servir-lhes. Quantas pessoas estão ao nosso redor, estão com febre? Você já viu um corpo em estado febril? Você já viu um corpo em estado de calor excessivo? A pessoa não tem disponibilidade para nada, não tem ânimo para nada, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Quantas vezes, irmãos, nós percebemos as pessoas em estado febril, tanto físico como espiritual? E às vezes nós perdemos a oportunidade de fazer o quê? Provocar um encontro de Jesus com ela. Aqui é um ato de intercessão, de interação com Cristo e intercessão por aquela pessoa. Nunca vivemos numa sociedade doentia, de pessoas que estão tomando remédios psicossomáticos como se fosse uma Coca-Cola. Você não sabe, mas o índice de pessoas que estão se suicidando é tão alto que está assustando aos médicos, aos cientistas, aos médicos cientistas. Está assustando todo tipo de pesquisadores que pesquisam sobre a vida humana e a vida social. Eles estão espantados. Agora, neste momento, neste exato momento, por exemplo, eu recebo aqui, eu tenho aqui, eu prego muito no Rio Grande do Sul, demais. Parte da minha agenda é aqui e no Sul. E os meus amigos do Sul dizendo o quê? Se você ouvir o áudio que o meu amigo me mandou, lá de Gramado, dizendo assim, Jair, Henrique dizendo, Jair, que somos amigos, peça à igreja de São Paulo para orar. Isso foi quinta-feira agora. Peça para a igreja de São Paulo orar, porque aqui agora não é só o mal da chuva, agora as pessoas estão se suicidando, estão vivendo o caos na pele e na alma. Quantas pessoas, irmãos, estão no campo da morte, caminhando para a morte, e muitas vezes nós não conseguimos levar Cristo até elas. Um dia eu trabalhava numa pequena cidade em Estrela do Oeste, e eu era gerente de uma cidade de Santa Albertina, e eu era gerente de uma empresa funerária. E do lado da minha casa, aquela empresa ficava no centro da cidade, do lado do hospital, tinha uma mansão, uma casa muito grande, do dono da maior loja de construções da cidade. 3 irmãos sócios, fazendeiros e com loja de construção. E quando eu me mudo ali no meio daqueles homens que eram os mais ricos da cidade, e aquela mansão, Aparecida e Antônio, com 2 filhas estudando direito, Flávia e a Roberta. E quando você olhava aparentemente para aquela família, você via uma família top, carro zero, caminhões da garagem daquela construtora, muitos caminhões, máquinas de implemento agrícola. Eu comecei a fazer amizade ali com eles, e eu tinha uma mania, que hoje eu não tenho porque eu moro em apartamento hoje. Eu tinha uma mania que eu era um não vou dar idolatria, mas um churrasqueiro. Toda semana, 2, 3 churrascos eu fazia, ganhava bem. E interior de São Paulo, a carne é muito barata, e comer picanha é muito fácil. E aquele homem, o Antônio, ele começou a ficar meu amigo, e com a Cidinha ficaram meus amigos. Iam lá, comiam, bebiam, sorriam. E olhando para eles, que família bonita. Mas aí quando as filhas vinham das faculdades de longe, eu comecei a perceber algo. Quando ia de acesso com a minha esposa e minhas filhas para a casa deles, os remédios que ficavam ali naquela prateleira. E um certo dia, aquela moça bonita, Flávia, fazendo o seu último tempo, sua última temporada numa faculdade em Três Lagoas. Ela chegou no tempo de férias, já ia graduar. Eu estava em casa com a Elizabeth, e eu tenho por hábito em casa não ter vergonha de ser crente. Eu não tenho vergonha de ser crente. Na minha casa não toca Chitãozinho Chororó,
na minha casa não toca skunk, na minha casa não toca, não, música secular não. Na minha casa se toca hinos, louvores. E eu estou um dia debaixo daquela jabuticabeira, pastor Canso, sentado com a minha esposa e as meninas brincando. E eu coloquei, me lembro como se fosse hoje, um louvor. Estava sentado, aquela brisa. E aquela menina entra no corredor, a Flávia entra no corredor. Quando ela entra e ouve aquela melodia, uma moça bonita, de estica. Ela entra, ela ouve a melodia e vê que não é aquelas músicas que ela ouvia lá nas boates e nas danceterias. E ela ficou abismada olhando, ainda era o CD. Era um toca-CD. E ela sentou e começou a ouvir aquela canção. Eu olhei para a Beth, olhei assim, fiquei olhando. E ela sentou, se ajoelhou assim. E ela, família católica de marré, descendentes de italianos católicos. Ela baixou e começou a chorar. O que eu vi ali? Eu vi uma alma em febre. E uma febre não tratada vira? Uma febre não tratada vira? Morte. Pneumonia. Morte. A febre espiritual não tratada vira morte. Quando eu olhei, eu fiquei olhando e as águas começaram a descer. E ela falava, que coisa mais linda, eu nunca ouvi isto. Isso aqui é música de crente? Eu falei, é música de crente. Eu quero, você pode gravar para mim? Me dá alguma coisa? Ela foi, se assenta, a Beth pegou uma água e ela começou a chorar. E eu falei, Flávia, eu posso orar por você? Pode. Comecei a orar. Aí eu fui lá, fechei a porta do corredor. Aí essa moça começou a desabafar. Falou assim, Jair, nós temos muito dinheiro, temos tudo, temos fazenda. Meu pai paga uma faculdade caríssima para mim, para minha irmã. Mas eu sinto um vazio na minha alma. Eu já tentei me matar 3 vezes, minha família sabe disso. E as lágrimas caindo, eu falei assim para ela assim, mas o que é que você pensa da sua vida? Eu falei, não sei. Eu vou me formar, eu não sei o que eu quero ser. A minha vontade é morrer. Aí a Beth foi, abraçou ela. Eu falei, vamos orar, começamos a orar. Irmãos, no mesmo instante, um espírito de demônio tomou aquela moça. Moça rica, tomou. Ela se estribuchou. Eu falei, demônio, sai, larga da vida dela agora, sai. Ela desmaiou, demos água. Aí ela sabia que os avós muito ricos não iriam gostar da proposta que eu fiz para ela. E a mãe e o pai nem tanto, mas a mãe. Eu falei assim, Flávia, só tem uma coisa que você precisa. O que, Jair? Você precisa de fato encontrar Jesus como seu Salvador. E ela com um crucifixo de ouro assim, falou, mas eu já tenho. Eu falei, não é esse aí. Peguei a Bíblia, pastor, naqueles dias de férias dela, fizemos um curso imersivo de Bíblia, Evangelho. E eu consegui botar dentro da cabeça dela, do coração, o Evangelho de Cristo e o Cristo do Evangelho. Secretamente, de forma sorrateira, aquela menina foi para a igreja, confirmou, não é, a sua aceitação a Cristo como Salvador. E aí serviu a Deus quieta, ninguém percebia, porque a família não podia saber. Mas quando eu ia nos ambientes, você percebia que a Roberta bebendo cerveja, e a Flávia não bebia cerveja, nada. E a mãe, o que está acontecendo, Flávia? E não sei o que, o pai. Ela falou, não, eu não quero. E ela piscava para nós, né? Quer dizer, eu sou crente. Só para você entender o que é você provocar um encontro de uma pessoa que não tem Deus, está destinada ao inferno, se encontrar com Cristo, gera o quê? Gera vida. E num dia de bobeira, passou, ela graduou, e ela servindo a Deus, ela não conseguia ali na igreja, para não ser conhecida em cidade pequena. O que eu recomendava? Vai para Jales, sirva a Deus. Aí ela começou a ir para os cultos, de forma secreta, e servindo a Deus. Mas um belo de um dia, o Satanás deflagrou para a mãe que eu tinha convertido a filha dela. Aquela mãe virou no giraia, chegou na minha casa endemoniada, falou assim, pensa que eu não estou sabendo? Você fez a minha filha virar crente. Ela tentou me enganar, mas não me engana mais não. Endemoniada. Ela olha para mim e fala assim, pois bem, agora eu vou fazer as suas 2 filhas se transformar em católicas.
Eu falei, tenta. Você vai apresentar um Cristo morto para duas meninas vivas? Eu apresentei o meu Cristo vivo para tua filha que estava morta. E a tua filha está vivendo. Não perdemos a amizade, mas começou um embate. Resumindo, só para você entender. Quando você leva Cristo para o vale da morte, para o vale dos mortos, seja teu parente de sangue, seja teu amigo, tua amiga, quando você tem a coragem de dizer, mestre, ali tem alguém que está a caminho da morte, você pode ter certeza que o encontro de Jesus com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com o sobrinho, com o neto, com o avô, com o tio, com a tia, com o não parente, vai provocar o quê? Vai provocar vida. Eu morei 4 anos ali. Resultado, a Flávia, a mãe ficou tão irada, que ela pega a Flávia e fala assim, eu vou tirar você de perto desse crente. Ela já estava formada, você vai para casa da sua tia em Araçatuba, 200, vai trabalhar lá e vai viver lá, por causa do crente. A Flávia vai, quando vai, aí fica a Roberta. A Roberta, uma jovem bonita, uma loira, bonita, nova, ó. Bebia, irmãos, bebia, de cair na calçada. Calçada, uma menina bonita, toda, desculpa irmãs, urinada. Quantas vezes o pai e a mãe não buscou ela? Urinada. E você sabia que o pecado cega tanto, que a família às vezes permite, quer, concede, dá concessão, para que isso aconteça, mas não tem um desejo de se encontrar com Cristo vivo. Não adianta, irmãos, me perdoe se tem alguém católico, leva lá, joga água benta, não adianta ficar fazendo missa, não. Essa pessoa tem que se encontrar o quê? Com o Cristo que dá vida. Aí eu olhei, mirei aquela situação, e um dia a Cidinha não aguentou. Ela foi em casa toda contorcida, e a Cidinha tomava um psicotrópico, um remédio pesado, tarja preta, depressiva. Ela entra em casa e diz, Jair, primeiro eu quero te pedir desculpa que eu mandei a Flávia para tão longe, mas me ajuda com a Roberta. Eu não sei mais o que fazer com a Roberta. Mas me prometa uma coisa, o quê? Faça tudo quieto para minha mãe não saber, nem meus parentes. Mas dá conselho para a Roberta. Eu falei, eu só vou trabalhar com a Roberta se você não pôr a mão. Quer ver como é que é o meu Jesus? Quero. Roberta chegou da escola, da faculdade. Chamei a Roberta e comecei a orar com a Roberta, evangelizar a Roberta, fazer o mesmo que eu fiz com a Flávia. Resultado, no mesmo final de semana eu fui pregar numa cidade chamada Urânia, e eu levo a Roberta comigo. E a Roberta sentou com a Beth e as meninas lá. E eu pregando aqui, a Roberta chorando. Eu pregando aqui, a Roberta chorando. Antes de fazer o apelo, aquela moça bonita, aquela loira de quase 2 metros, levantou e veio para frente chorando. Para nunca mais deixar Jesus. A mãe fez igual o faraó. Fez igual o faraó. Me enganou. E agora botou a menina e descobriu que tinha um movimento carismático lá em Araçatuba. Ela pega a mim e fala assim, ó, eu descobri, está aqui o contato, vai para Araçatuba, chama a sua irmã e vai lá para o movimento carismático, que é igual aos crentes. Eu falei, tá bom, não tem problema não. Irmãos, quando a pessoa se encontra com Jesus, Jesus da vida, é vida para valer. Não tem efeito Paraguai, não tem efeito China, Jesus é original. E quando ele pega, ele pega. A Roberta vai para Araçatuba para morar com a irmã. Chega lá, ela fala, Tata, a mãe mandou a gente para o movimento carismático. A Tata fala, o quê? Vou nada. Foi por quê? Já descobri uma igreja aqui muito boa, estou indo, congregando lá. Vamos comigo. Falei, não vou, a mamãe mandou, não vamos comigo. E a Roberta foi. Isso, irmãos, dá para escrever um livro hoje. Vou te contar o testemunho. Hoje, o resultado disso aqui, ó. Roberta vai com a Flávia. Quando vai, não aguenta, irmãos. Quem se encontra com Jesus é curado por ele, se apaixona por ele e nunca mais deixa. Quem deixa é porque nunca se apaixonou. Ó, ela vai, quando vai, conhece o pastor, um casal de pastores na igreja que elas estão hoje. Ela se converte para valer de vez e começa a trabalhar com aquele casal de pastores. Começa a estudar música, vira saxofonista. A mãe não sabe de nada. A mãe vai visitar lá e ela fica só na casquinha. Só para você entender. Passou-se os anos, já estávamos morando lá distante, longe, há anos. E um dia, a Flávia liga e diz assim, Jair, ora para minha mãe. Eu falei, por quê? Porque ela descobriu uma doença, veio tratar aqui.
Ela está aqui um mês, a minha avó morreu lá na cidade, mas ela está aqui. Mas eu quero te contar uma coisa, Deus falou no meu coração que vai levar a minha mãe. Mas eu tenho uma notícia para te dar o quê? Ela pediu perdão para Deus e ela aceitou a Jesus como seu Salvador. Tudo começa onde? Começa no princípio, no começo, em projetos. Preste atenção, olha o ministério de Cristo. Essa mulher, ela é apresentada para Jesus. Ao contrário da outra, tem momentos que você programa para Jesus encontrar com alguém, mas há momentos que você nem está aí, nem está pensando, está naquela hora de dificuldade, naquela hora de agrúria, tristeza, não é? Eu estou falando de mulheres hoje por causa do Dia das Mães, como esta mãe que está indo levando a sua única esperança que ela tinha, que era o seu único filho, e a cultura judaica você sabe, e você sabe tanto é que Jesus mandou valorizar as viúvas, que as viúvas não tinham tanto valor, e na perspectiva daquela mulher, ela sabia que ela ia sofrer, porque o seu único meio de subsistência estava morto, e agora com a amargura ela estava levando para onde? Para o cemitério. Quantas vezes nós estamos nessa situação, não é? Perdemos expectativa, perdemos perspectiva, perdemos esperança e projetos nossos vão para o túmulo. E a gente vê indo enterrar, por mais que nos esforcemos psicologicamente, espiritualmente, a gente vê o movimento indo para o túmulo. Aquela mulher caminha para o cemitério, levando a sua esperança. Porém, ela tinha uma agenda de dor, uma agenda de lágrima, uma agenda de tristeza, uma agenda de frustração, uma agenda de decepção. Mas de repente, ela não entendeu, porque a multidão que ela levava era uma multidão de choro, uma multidão de lástima, uma multidão de tristeza. Ela era a chefe, mas do lado de lá, alguém vem, liderando uma multidão que era diferente. Não era a multidão da tristeza, era a multidão da alegria. Não era a multidão da decepção, era a multidão da certeza. Não era a multidão da desesperança, mas era da esperança. Não era a multidão da morte, mas era a multidão da vida. Quem é? Jesus vem vindo. Ela tinha uma agenda, Jesus tinha outra. Levante a sua mão aqui, ó. Fecha os seus olhos. Escute isso que eu vou te falar, é uma profecia aqui para alguém. Tu e eu e tu, nós temos uma agenda, mas quem tem a verdadeira agenda da minha e da tua vida é Ele, é o Nazareno. Nós não chegamos no dia de amanhã, só podemos chegar com a nossa agenda escrita e com os nossos pensamentos e planos. Mas eu digo uma palavra profética para você: antes que o sol nascer amanhã, Jesus estará nos esperando. Para quê, pastor? O primeiro encontro, Jesus cura e levanta uma mulher. E o segundo encontro é o encontro que Jesus quebra as impossibilidades. Quando aquelas duas multidões se encontram, Jesus, olha lá o texto que Lucas escreve. Jesus para, olha, o quê? O esquife? Não, olha a mulher que está chorando. Sentimentos de dores e tristezas que parte de um coração que Deus ama, mexe com o coração de Deus. Calar, sai. Abaixa a sua cabeça assim, fecha os seus olhos. Como é que é, pastor? Sentimentos de dores e tristeza de quem Deus ama, mexe com o coração de Deus. A tua lágrima de ontem, o Senhor viu. O teu gemido de hoje, o Senhor ouviu. A tua tristeza que está pairando no seu coração, o Senhor está vendo. E eu quero aqui profetizar para alguém nessa noite missionária e Dia das Mães. O Senhor te ama e hoje Ele se encontra com você aqui nesse santuário e te prepara. Como é que é? Te prepara, porque coisas surpreendentes fora do comum vão acontecer. Deus vai romper o protocolo. Pela calabacéria, rai. Olha para cá, irmãos. Cientistas, inteligentes, sapientes, não entendem o que é igreja, o que ocorre no meio da igreja. Por quê? Porque o nosso Deus é poderoso e opera de forma sobrenatural. Cientistas não dão um braço a torcer que Jesus cura câncer, que Jesus cura AIDS, que Jesus troca ossos, que Jesus troca coração e rim doente. Mas nós aqui, família de Deus, nós acreditamos nele. Levante a mão e fale: eu creio. Eu creio. Ele transforma momentos de tristeza em alegria, momentos de desprazer em prazer. Beladaracaçai. Feche os seus olhos por um instante. E eu quero que você faça uma oração aí. 30 segundos, fale com Deus.
Diga para Jesus: Jesus, esse homem está falando umas coisas que está mexendo com a minha alma. Não importa a tua idade, não importa quem você é, mas hoje você não veio se encontrar com a religião. Você veio se encontrar com o Deus da vida. Hoje você não veio se encontrar com o pastor Câncio. Você veio se encontrar com Jesus do Câncio. Hoje você não veio se encontrar com a morte. Você veio se encontrar com a vida. Hoje você não veio se encontrar com a tristeza. Você veio se encontrar com a alegria. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. 30 segundos, faça uma oração para Deus. Peça para Deus algo. Se você crê que Jesus está aqui, confessa para Ele e diga: Senhor, eu creio que Tu estás aqui. Orou? Olha para cá. Jesus parou. Como é que é? Jesus parou. Jesus não vive esse ativismo louco que vivemos. Jesus para nos atender. Ele parou e mandou que o cortejo fúnebre parasse. Esse homem é louco. Na minha vida, como agente funerário, transitando e fazendo enterros, puxando cortejo, nunca ninguém parou, exceto polícia, né? Que às vezes, sinalizando. Esse cara é louco? Não, ele é o Senhor da vida. Quem sabe hoje, é uma profecia, alguém estava levando o seu sonho por túmulo, já desistiu, já desanimou, jogou a toalha. Para. Por quê? Jesus manda parar. E aí, a surpresa, o sobrenatural, o surpreendente, aquilo que você não pensou, o quê? Era comum um morto levantar? Jamais. Só a lei e os profetas registravam casos que alguém ressuscitou por infusão do poder de Deus na vida de um homem de Deus, do profeta Eliseu, por exemplo. Quando joga um morto lá, o morto ressuscita. Mas ali, não, é impossível. Como assim? Por que mandou parar? Primeira coisa, mulher, para de chorar. Tem choros que você pode chorar. Choros de alegria, choros do luto, choros, né? Mas tem momento que Deus fala: para de chorar. Por quê? Porque o milagre já está em processo. Já não vai ter mais morto aqui. Como assim? Me explica. Quer ver? Rapaz, mas quem é que fala com o defunto, moça? Tem gente que me pergunta assim: nesses 20 anos que o senhor trabalhou em funerária, o senhor já viu alguma coisa normal? Cortando defunto, mexendo, já viu? O senhor já viu alguma coisa? Curioso. Não, defunto é defunto, morto é morto. Não tem vida, não tem alma, não tem alma, não tem alma. E como é que é vida? Morto. Menino, levanta aí da esquife, do caixão. Como é que é? Levanta. Irmãos, olha que processo lindo. Tem gente que não pensa nisso. Coração sem sangue, sem o músculo sem bater o coração. Sangue coalhado, para você entender, né? Que é coagulado. Corpo cianótico, gelado. Pulmão já endurecido, como o irmão falou aqui da pneumonia, né? O pulmão, quando morre, fica endurecido. Todo o plasma se foi, virou massa. Mas de repente, chega o Senhor da vida. O Senhor da vida, por quê? Se encontrou com a morte e diz: morte, saia. Agora pensa o processo. Olha aqui, Deus, o autor da vida, fala para aquele músculo: volte a bater. Da onde veio a vida para aquele coração? Pum, 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 pum. Volta a mão. Mas e o sangue? Sangue entra no processo de transformação. Plasmático vai virar líquido na hora. E começa, desce, sobe, desce. E isso instantaneamente. Não é mágica, é milagre. Levante a sua mãozinha assim, feche os seus olhos. Eu não sei aonde está apertando a sua vida. Eu estou usando esse milagre, esse processo biológico para dizer para você que não há nada que Deus não possa fazer. Quando você tem um encontro provocado por quem? Por Ele. Quem sabe você entrou aqui desfalecido, desfalecida, meu irmão, minha irmã. Mas eu tenho uma palavra para lhe dizer. Você se encontrou com o Senhor da vida, o Jesus o poderoso. Hoje tu tens um bom encontro com Ele.
Tente pensar os olhos daquela mãe que estava desesperadamente pensando que seria mais uma viúva passando fome. Mas de repente ela vê o corpo do menino volta a cor, o diafragma dá uma mexida, ela olha, aquilo mexe, o menino abre os olhos, levanta e diz: mãe, morto fala, não fala, quem está falando é vivo. Deus vai restaurar e vai reviver alguém aí, e vai reviver alguns sonhos, para fechar e terminar, porque eu sei que o culto já vai encerrar. Aquilo foi alegria para casa. Mas não existe uma coisa tão boa dentro do livro de Lucas mesmo. Esse foi o encontro provocado por Deus. Mas nós podemos provocar encontros com Jesus. E é a maneira mais fácil de encontrar com Jesus. É quando nós intencionamos, programamos nos encontrar com Jesus. Tem pessoas que nesse ano de 2024, principalmente nesse tempo em que o relativismo está pairando e tomando a mente de muitos, a incredulidade, a frieza espiritual, a falta de visão, a falta de amor, está segurando muitos crentes em casa. Pós-pandemia, existe hoje um número exacerbado de desigrejados. Eu quero louvar a Deus. Levanta a mão e fala assim: glória a Deus. Sabe por que eu vou dar glória a Deus? Porque eu estou olhando para rostos de seres humanos convertidos, que venceram o quê? Venceram a preguiça, o cansaço, o sono, venceram a incredulidade, venceram a frieza, e estão aqui adorando a Deus. Glória a Deus por sua vida. Mas tem pessoas por aí que estão quase vegetando, morrendo, não querem saber de igreja, são os desigrejados da vida. Mas escute uma coisa, nós provocamos encontros com Deus. Um dia Jesus está na casa de um homem que não soube interpretar a presença de Jesus, que era Simão. Simão leproso, ele recebe o milagre de Jesus para fazer uma moral. Ele leva Jesus para sua casa e ele vai fazer uma moral dando uma jantinha para Jesus. Mas aí o próprio texto, Lucas escreve, vai provar que ele foi curado, está bendecido, abençoado, mas ele não entendeu o valor da presença de Jesus, quem é Jesus. Como assim? Porque de forma intrusa, corajosa, quebrando protocolo, vem uma mulher, e a fama dela era pecadora. Pecadora. Lucas escreve, mulher pecadora. Essa mulher, ela entra na casa de Simão, e ela vai quebrar alguns protocolos da cultura judaica. Primeiro, como sendo pecadora, um fariseu como este homem, ex-leproso, não aceitaria ela na casa dele. Mas quem conhece a Jesus uma vez e apaixona-se por ele, não tem medo, não tem vergonha, não tem timidez, não tem mau tempo para buscá-lo. Não tem. Quem sabe o valor da presença de Jesus, não vai abrir mão de buscar a presença dele. E ela sabe que Jesus está lá. Aonde? Na casa do fariseu. Ela faz o quê? Ela põe o peito e entra. Mas ela não entra vazia. Ela vai entrar com 3 tipos de adoração que servem-nos como exemplo e dá para a gente fechar e orar. Quais? A primeira coisa é a coragem que ela entra. Ela entra e Jesus está sentado. É uma cultura, a mesa era baixa, com os pés virados para trás. Pés empoeirados, porque Simão não lavou os pés dele. Jesus está ali, todo observador, olhando a mania e a rejeição diplomática que Simão havia tido para com ele. Mas de repente Jesus é surpreendido, porque entra do nada aquela mulher, e ela entra com um vaso de alabastro, um mármore polido, né? E nesse recipiente tinha lá um perfume muito caro, e o valor, segundo os especialistas, e a Bíblia diz, que era o dinheiro de um trabalhador de um ano, um perfume de pessoas ricas abastadas. E aquela mulher vem sem hipocrisia, vem sem economia, vem e quebra, tinha que quebrar, a tampa tinha que quebrar, ela quebra a tampa e ela vem, e Jesus está ali, ela se abaixa, e ela vai deitar, e ela vai começar a derramar o perfume no corpo de Jesus, e ela derrama o perfume nos pés, a cabeça, e ela vai perfumando o corpo do mestre. E uma coisa interessante, que as lágrimas começam a descer, e ela joga as lágrimas nos pés dele, e vira aquela semilama, e ela vai fazer o quê? Ela pega o seu cabelo, desamarra, porque era uma tradição amarrar, e ela pega os seus cabelos e começa a passar nos pés de Jesus. Pastor, o que é que tem aí? Tem muita coisa. Vamos começar aqui pelo vaso de alabastro. Quantas pessoas têm mão mirrada para Cristo? Quantas pessoas mal interpretam a Bíblia e os ensinos e acham que não pode dar dízimo,
não pode dar dinheiro para a missão, não pode ofertar, não pode pôr o carro para trabalhar na obra, não pode ceder a casa para fazer um culto, não quer colocar nada de material para o reino. Tem ciúmes, tem espírito de possessão, acha que é dele, mas não sabe que foi Deus que deu carro, casa, moto, dinheiro, saúde, roupa, sapato, tudo. Pela calaçarandahai. Olha a visão dela. Aquilo ela poderia vender como Judas e Simão diz, poderia vender e dar aos pobres. Jesus já vê a mente deles, porque sempre há aqueles que não entendem a sua verdadeira adoração. Eu já vi pessoas, irmãos, criticar crentes, por exemplo, que são tomados pelo Espírito Santo, ou no culto, fica chorando e falando língua estranha. Eu já vi pessoas pregando, incomodadas porque crente começa a falar língua estranha, a pessoa pega a Bíblia e vai embora, ou não, sai, muda de lugar. Ninguém entende o coração de um adorador verdadeiro. Pela calaçai. Mas em Cristo, Cristo entende. Cristo te conhece e me conhece. Jesus sabia o que ela queria. Valores materiais. Pastor, mas peraí. E o espiritual? O espiritual? Toda alma, ela pode esboçar sentimento, ou ruim ou bom. Sim ou não? Sim ou não? Pode. Tem gente que chora de raiva. Tem gente que chora de fúria. Fica nervoso, querendo matar um, chora. Isso aí é as lágrimas do pecado. Mas tem gente que é mole. Quando ele sente a presença de Jesus, ele vê que ele não é nada. E ele não consegue. As lágrimas descem. E aí quando ele entra numa esfera de adoração, ele vai vendo que ele não é nada, ele é tudo. Ele não é nada, ele é tudo. Ele não é nada, ele é tudo. Aí as lágrimas descem. O que é isso aqui? Ó? É quebrantamento de alma, é choque na alma, é encontro com Deus. E aí que ela percebe que ele era aquele que havia encontrado com ela e perdoado os pecados dela. E ela começa a chorar, ou seja, ela esvaire a alma, ela joga a alma na presença dele. E o cabelo, pastor? O cabelo é o corpo. Era o melhor que a mulher tinha, a mulher judia, a mulher asiática, a mulher daquele tempo. Ela tinha uma preciosidade com o cabelo era bem tratado e bem cuidado. E as mulheres só soltavam em ocasião de núpcias ou para o marido. A mulher não soltava porque o cabelo era sagrado, sagrado. Mas aquele momento, quem estava ali, o Deus Criador encarnado num homem, ela pega o seu cabelo precioso, ou seja, o seu corpo, e coloca à disposição do reino. Quantas pessoas hoje, irmãos, não conseguem entender isso e marcar encontros e dizer: Senhor, aqui está o que eu tenho, tudo é teu, aqui está a minha alma e o meu corpo é todo teu, eu vim aqui para te adorar. Labacalabaçai. Vai ter quem não vai entender? Vai ter um Simão que foi curado, vai dizer: se ele soubesse quem é ela. Ah, Simão, tu não sabe. Eu já conheço ela e sei o que ela quer. Ela veio me adorar de forma verdadeira, Simão. O que ela está fazendo, está preparando meu corpo para o grande triunfo. Eu vou triunfar sobre a morte. Ela sim é uma verdadeira adoradora. Ô Judas, seu ladrão, tu está olhando para o dinheiro porque tu está pegando, mas essa veio me adorar de verdade. Encontros que nós programamos e provocamos. Abaixa a sua cabeça. Para que tu viestes aqui hoje? Quando saístes da tua casa, qual foi a oração que você fez? Você não veio ver a saia da irmã, que cor que é. Você não veio ver o cabelo do irmão, como está cortado. Você não veio ver como o pregador ia pregar. Você não veio ver o vernáculo do pregador, se ele tem teologia. Não, você não veio. Eu quero crer que você veio aqui dizendo: Jesus, hoje todo o meu corpo, toda a minha alma, todo o meu espírito é teu, é teu, é teu, é teu. Eu entro no santuário hoje para me render, porque eu quero me encontrar contigo para valer, com força. Fique de pé, por favor. Me perdoe, pastor, por ter passado horário. Feche os seus olhos aí, por favor. Eu não vou chamar ninguém para frente, mas eu quero orar por sua vida, por sua família nesta noite. Por favor, feche os teus olhos. Quem sabe amanhã Deus vai te tomar e tu serás canal de bênção para achar muita gente com febre nessa Castanhal. Isso está conciliando o que o meu pastor Câncio disse, pastor Jair, esse ano. Eu quero que Deus salve muita gente aqui nessa cidade.
mas ele sozinho não vai conseguir. Mas com a igreja Caiçara 1 ele vai, porque tem gente aqui que vai levar Jesus para muita casa. Vai ter gente aqui que vai tirar muita gente de estado febril e pecaminoso. Tu vai ser um provocador de encontro de homem com Deus. Sabe aquele teu cunhado perturbador, cachaceiro? Tu pode fazer Jesus se encontrar com ele. Ele pode virar diácono, presbítero e até pastor. Sabe aquela tua cunhada idólatra, que queima vela para um, para outro santo? Tu pode fazer ela virar mulher de círculo de oração. Tu podes, faça ela se encontrar com Jesus. Se puder de 2 em 2, segure a mão daquele que está do seu lado aí. Pastor, por que o senhor pede para segurar na mão? É porque nós somos tocados por sentimentos e toques, é verdade. E nós somos uma família. Se o pastor Câncio está nessa visão missionária, toda a igreja está. Quando você tocar a mão desse irmão, você está tocando a mão do pastor e da igreja. Aqui não tem ninguém maior que ninguém. Aqui não tem ninguém maior e mais ilustre que ninguém. Aqui todos são iguais. Somos a igreja, somos a família de Deus. E Deus tem planos de avanço e crescimento para o Caiçara 1 esse ano. Se tem alguém aqui que estava enterrando os teus sonhos, eu tenho essa palavra para você. Hoje, Jesus, ele se encontrou de forma provocativa a partir do céu e diz para você: para e arranque esse seu sonho da esquife do caixão. Pode tirar, pode tirar. Vai, enxerga. Eu não sei se todos estão sentindo o que eu estou sentindo e o púlpito está sentindo, mas a presença desse Jesus de Nazaré é real, não é coisa de brincadeira não, irmão. Jesus está aqui hoje. Mas não esteve ontem, esteve esse ano todo, o ano passado, mas hoje ele confirma a presença. Pastor, eu queria sentir mais. Pois sinta. Quem sabe Satanás quer enterrar a tua fervura espiritual. Quem sabe os meses e os anos vêm colocando a tua fé e a tua devoção espiritual num caixão, e você estava percebendo que estava indo para o cemitério espiritual. Mas hoje Jesus diz: para, arranca, seja menos racional e seja mais espiritual. O que é isso? Creia. Jesus hoje manda os teus sonhos sair desse caixão e vai dar marcha ré. Não vai para o cemitério, vai voltar para casa. Vai voltar para casa. Aquilo que você estava levando para o cemitério vai levar para casa, vai viver, vai produzir muito. E vai produzir muito, e vai produzir muito. A tua família não vai a pique. O Senhor vai levantar. Deus vai levantar, Deus vai levantar, Deus vai levantar. Ele é que tere a pacalabacere a calabadere a raixe. Oregebia banarabasai. Satanás não vai levar teu casamento para o cemitério, porque Jesus chega e diz: para. Sabe por quê? Porque hoje você saiu da sua casa e você trouxe tudo que é seu para Ele. Quem sabe alguém te critica porque você é crente. Quem sabe alguém zomba porque tu és crente. Quem sabe alguém diz: por que paga dízimo lá para o pastor? Não é para o pastor, é para o reino que você devolve aquilo que é dele. Quem sabe alguém te critica porque você dá tanto tempo do teu corpo para a obra, para o evangelismo, para o culto. Não tem problema, deixa eles criticarem. O que importa é que Jesus está vendo. Como viu aquela mulher e disse para ela: não liga não, não liga com eles não. Continua adorando, continua adorando, continua adorando. Fecha os teus olhos. E de novo, agora você vai orar diferente. A semana vai começar. Ainda temos alguns dias do mês de maio. Estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Mas se Jesus não vir, o mês de junho vai entrar, o mês de julho, o mês de agosto, o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro vai fechar o ano. O meu pastor Câncio diz que esse ano ele quer ver uma igreja avivada, uma igreja alviçaceira, uma igreja em movimento, uma igreja destemida, uma igreja que dê lucro para o céu e prejuízo para o inferno. Se de fato é, e Deus vai protocolar, eu quero te dar mais 30 segundos para você orar e pedir: Deus, entra na minha vida.
entra de qualquer jeito dentro de mim e faça-me abundar da tua presença. Enquanto o Senhor entra em mim, entra na minha casa, entra na minha família, entra na minha casa, entra na minha família. Vai lá, entra nos cômodos, entra na sala, no quarto, na cozinha, no terreiro do fundo, na varanda da frente, entra na casa da minha filha, entra na casa do meu filho, entra na casa dos meus, entra, toma conta de tudo. Vai lá, 30 segundos para você orar por você. 1, 2, 3, ore por você. Aigele que raisa, aigele pepe chorre que pe yohanda le forke che, orogori eser que pai leder que plasai che, orke pepe teries li fo haite, haigili for terabi que badara basai hai. Vai orando, irmãos, é por você, é por tua casa, não é para pregador não. Jesus está na casa, irmão. Minha filha, Jesus está aqui. Tu pensas que Jesus não te enxerga? Ele te enxerga sim. Ele está falando com você. Oi. Ei, menino, não importa a tua idade, Jesus está te pegando hoje. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E enquanto ele canta, você ora. Que possa pedir as mãos por de ti, Jesus. por tua casa, ora. Abre a boca, ora. Pastor, eu não sei orar. Dá glória. Que pudesse impedir. Se não consegue, fala em línguas. E a esperança. Aí abacalabaçai. E não há problemas. Pelo amor de Deus, não perca a oportunidade. As mãos de Jesus. Tudo que o diabo quer é te parar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar esse rio que manda lá da cruz, do lado. Olha que coisa gostosa, irmão. Haverá um milagre. Deus está na casa. O Espírito de Deus está na casa. Você veio se encontrar, foi com Jesus, não foi com a religião não. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Abre a boca aí, dá glória, dá aleluia, fala em línguas. Se Deus quiser te revelar alguma coisa, receba a revelação, receba a visão, receba a revelação, receba a visão. Vai ouvindo aí, ouça a voz de Deus. Aquilo que parecia impossível, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vai de novo, de novo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Segure aí, banda, segure. Deixa a mão do seu irmão. Levante as suas duas mãos aos céus. Pode abrir os olhos, fechar. Mas uma coisa é: sinta que Jesus está na casa. Sinta, pode ser o último culto dessa igreja. Quem está entendendo aí? Vai adorando, vai adorando. Não peça mais nada agora. Se Jesus está na casa, não peça mais nada. Aí abacalabassai, orabacalabacer. Meu Deus, em nome de Jesus agora, Senhor, eu sei que o Senhor está na casa. A casa está cheia da tua presença agora. Senhor, vai tocando. Se tem alguém aqui com febre, cura.
Se tem alguém aqui que está com os sonhos no caixão, arranca, tira, ressuscita, tira agora, tira a família, tira casamento, tira, da vida, receba a vida agora, vida, família, receba a vida, projeto, receba, olha, que parecia não ter saída. Ai, perebeque barabasai. Ai, adete padarabacai. Ai, tereque que faz raizar. Ore papapapapasha. Sou milagre, estou aqui. Jesus toca, cura, liberta, salva. Abençoe pastor Câncio, abençoe sua esposa, abençoe os seus filhos, abençoe os obreiros de púlpito, abençoe os obreiros de nave, abençoe as irmãs, abençoe as moças, abençoe os rapazes, abençoe a banda, abençoe a mídia, abençoe os não crentes, abençoe os novos convertidos, abençoe o Caiçara 1. Aos que creem, levante a mão e solta um grito de glória. Deus abençoe vocês. Glorifique, exalte o nome do Senhor. Irmãos, compre os livros. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A maior deficiência da nossa igreja no Brasil, às vezes, é a falta de conhecimento. Eu fui um menino muito preguiçoso para ler. Eu não me desenvolvi na escola. Mas o dia que eu encuquei e aceitei Jesus e disse o Senhor para mim que eu seria um pregador, a primeira coisa que eu fiz aos 13 anos, não existia nem livraria assim, tinha comportor, eu comecei a comprar livros. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho uma biblioteca. Adonai, pastor Olivai, mas já foi em casa, Júnior, já viu o tamanho da minha biblioteca. Não é para ostentar. Às vezes Josi e as pessoas, como é que o senhor ganhou a guarda? Leitura. Mas não é só para pregar. A leitura é para nos ajudar. Leia, tenha o hábito de ler, conhecer, principalmente ler livros físicos, porque o digital é difícil. Leia, invista. O maior investimento que um crente pode fazer é no conhecimento. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Compre, meus amados irmãos. Também não tinha um hábito, mas na minha adolescência eu orei, pedindo a Deus esse hábito, Ele me deu. E é como um faminto mesmo. Leitura é coisa extraordinária. Eu tenho alguns livros lá em casa e Deus colocou em nosso coração esse ano doarmos. Eu já li 1 ou 2 vezes. E a gente vai agora no mês de junho inaugurar a biblioteca da UJADEC, lá no Templo Central, na nossa sala. Se algum irmão quiser doar aquele livrinho que está lá, você já leu 1, 2, 3 vezes, nós estamos recebendo, tá bom? A gente vai organizar, entregar para os nossos jovens levarem para casa, justamente por isso. É extremamente importante a leitura. A leitura, ela nos faz crescer, nos dá horizontes. Eu fui tocado diversas vezes, chorei em várias páginas. Contrabandista de Deus, não é? Que é o irmão André, e tantos outros livros, 20 homens que incendiaram o mundo. Por último agora um chocante que eu li, né? Que é a grande omissão, coisa tremenda mesmo. Então a gente quer que toda essa juventude, não só a juventude, mas a igreja como um todo, tenha esse hábito. Então, você que ainda não tem, comece a partir de hoje e a partir dos livros que o pastor trouxe. Você vai se enriquecer e vai abençoar este ministério. Levante a sua mão e diga assim: Pastor Jair, que a graça, o poder de Deus e a autoridade sejam marcantes em seu ministério e que inúmeras, incontáveis vidas sejam alcançadas através dele, em nome de Jesus. Nós abençoamos Pastor Jair, muito obrigado, é referência. Quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Meus amados, nós estamos avançando. E para finalizar a minha fala, passar para o nosso pastor, diga assim: não pise no freio, acelere,
Pise até o fundo. Vamos ver onde esse ponteiro vai. Vamos lá, irmão, com força. Vamos ver onde esse ponteiro vai. A igreja do Caiçara 1, essa família missionária, tem crescido para a glória do nome do Senhor Jesus. E a gente não pode parar, tá? Não pode empatar com o ano passado, não pode retroceder. Então vamos juntos e avantes em Cristo Jesus, e o reino vai agradecer. Vamos continuar evangelizando, vamos continuar nos cultos de quintas. Da quinta-feira passada, em função da conferência, foi passada para essa semana. Os apóstolos da fé estarão dirigindo, e desta forma o nome do Senhor, ele continuará sendo proclamado no meio dessa sociedade, onde cabe a nós, a responsabilidade é nossa. Amém? Ore uns pelos outros, ore pelo nosso pastor e ore por esse ministério, em nome de Jesus. Pastor Câncio. Opa, nossa irmã secretária, irmã Deiris. Não esquecendo, irmão Serginho está aqui me lembrando, sinalizando. Depois que terminou aqui, ninguém sai por lá. Vamos sair todo mundo por aqui. Tem um negócio de um cachorro quente para trocar ali pelo um valor irrisório, né? São os irmãos que do Senhor. Atenção para os avisos. Segunda-feira, às 19 horas, culto de oração e doutrina no Templo Central. Terça-feira, às 19h30, ensaio para todos os departamentos. Quarta-feira, às 7h30, consagração para o círculo de oração. E às 19 horas, culto de oração e doutrina na congregação. Quinta-feira, culto de rua com os apóstolos da fé, ao lado da casa do diácono Lauro. E sexta-feira, um grande culto ao Senhor com os nossos apóstolos da fé e toda a igreja. E sábado, às 15 horas, a lanchonete missionária na direção dos jovens. E jovem tem dinheiro, vão lá, em nome de Jesus, a todo vapor com suas delícias, e conta com toda a igreja. E essa igreja também tem dinheiro, eita glória. E domingo às 7h30, Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas, o grande culto ao Senhor com os nossos jovens. E será abençoação e labareda em nome de Jesus. E desejo a todos uma semana abençoada. E ela será boa, perfeita e agradável em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão felizes, é verdade? Diga amém. Amém. Nós vamos para a semana, daqui uns 15 dias, nós vamos pegar outro nível de congregação. A visão é um trabalho que nós vamos aplicar na nossa congregação, que não tem aqui no campo nem na região. É um investimento, um valor, é um pouco, é para a igreja grande assim, que tenha 500 membros, é o básico para iniciar esse projeto, mas vamos iniciar com 100 membros, e se Deus permitir daqui, para a nossa semana missionária, nós vamos ter mais 50 novos membros. E nós vamos começar, se cada família vai trazer uma oferta, não uma oferta financeira, mas cada família nós vamos destinar uma alma, e você vai trabalhar para trazer ela daqui para a semana missionária. Amém? Nós vamos dar o nome dela, o endereço dela, aí a igreja, a família com o joelho no chão, nós vamos dar todas as instruções e apresentando elas, se Deus assim nos permitir, salvação, lá no Templo Central e voltar para a congregação. Amém? Então, basicamente, por exemplo, a família do irmão Maia, a família do Douglas é o Maia, mas é o Maia 2. A Silene, o Maia 3. Só aí já é três almas, né? Aí lá em casa tem a minha e tem agora o Mateus, 2 almas. Já deu 5. E assim vai, no mínimo nós vamos chegar na nossa semana missionária, não somente com o nosso propósito de contribuir para missões, mas no mínimo 30 almas. Esse é o nosso propósito daqui para outubro. Qual é a data? 24 e 25 de outubro, sendo que sexta e sábado vai ser lá no Templo Central, e domingo nós vamos encerrar aqui na casa do Senhor. Amém? Ore aí, que Deus abençoe, que Deus providencie esse recurso. Falando do reino de Deus, eu acho que nada é alto. E também não esqueça, na saída aí, tem aqui o lanche, e os irmãos também podem comprar o livro do pastor Jair Filipinas. Vamos ficar de pé? Deus abençoe. Os irmãos, mais uma vez, quero agradecer ao pastor Jair Filipinas, é verdade, diga amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio.
Continue, meu Deus, dirigindo esta igreja, esse povo, os teus filhos. E, meu Deus, a respeito de missões, que nós possamos fazer o melhor pela tua obra missionária. Olha, meu Deus, esse projeto já colocamos em tuas mãos, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor 30 almas para esse ano, meu Deus, na tua casa. Meu Deus, usa cada família, usa cada um de nós, meu Senhor, e que seja destravado, meu Deus, seja arrancado todas as correntes, cadeado, porta de prisões seja aberta, e essas almas, meu Deus, venham a ser alcançadas. Meu Deus, muito obrigado nesta noite. Continue abençoando a cada membro congregado desta igreja, abençoando os dizimistas, os contribuintes da tua obra missionária, tudo para a glória e honra do teu santo nome. Despeça nós em paz e segurança, nos dê uma noite abençoada e nos permitir uma nova semana, nos abençoe. Mas se eu vier, meu Deus, nesta madrugada, leva-nos junto contigo para a tua glória. É no nome de Jesus que tudo isso nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Estenda suas mãos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus diga amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esqueça do